A paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus, é bom estar na casa do Senhor. Culto de oração, então vamos falar de oração. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 9, ao 8, ao 8º. Lucas, capítulo 18, amém? Diz assim a santa palavra: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhes justiça, para que, enfim, não volte a me importunar, e não me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a oração importuna. Sabemos que oração é um momento de comunhão com Deus. Orar é conversar com Deus. Orar é tomar a decisão de ficar sozinho com Deus e permanecer ali na sua presença. É importante saber a maneira correta de orar. A Bíblia é o nosso manual de oração. E nela nós aprendemos 3 princípios gerais sobre a oração. Então, primeiro, a oração ela deve ser dirigida a Deus em nome ou pela mediação do seu Filho amado Jesus Cristo e com o auxílio do Espírito Santo. Em segundo lugar, é um privilégio dos filhos de Deus e deve ser praticada sempre, em todas as circunstâncias, e não há limites para pedirmos a Deus. Em terceiro lugar, Deus responde às nossas orações, mesmo que a sua resposta não agrade àquele que orou. Então, no tempo certo, Deus responderá, mas Ele vai responder à maneira dele. Então, a oração cristã, ela se baseia na convicção de que o Pai Celeste, que tem providencial cuidado sobre nós, que é cheio de misericórdia, né? Ele ouvirá e Ele responderá às nossas petições, de maneira e no tempo que Ele julgue melhor. Então, a oração deve então ser feita com toda a confiança. Então, se eu oro a Deus, eu devo ter confiança que Ele vai me ouvir, inclinar os ouvidos para me ouvir, e Ele vai me responder. Embora Deus já sabe de tudo aquilo que eu vou pedir, daquilo que eu necessito, né? E a sua resposta pode ser demorada. Também a sua resposta, talvez a sua oração, ela seja importuna e repetida, como no caso de Jesus. Pode a resposta não ser bem o que se pediu, mas o crente pode, pôr toda a sua vida, toda a sua ansiedade de lado e descansar no Senhor. Então, se eu oro a um Deus que inclina os ouvidos para me ouvir, então eu tenho que descansar nele e esperar que a resposta dele venha no tempo dele, não no tempo nosso, porque nós somos
muito imediatistas. A gente quer orar e pedir a Deus e quer que Deus responda a nossa oração no momento certo. Mas Deus tem o tempo certo de responder. Então, naquela época, o templo era preeminentemente a casa de oração. E todos aqueles todos eles se juntavam na igreja, na casa de oração, no templo, para adorar a Deus. Mas também existiam aqueles que estavam distantes da casa do Senhor, mas eles oravam a Deus. Nós temos o caso de Daniel, que 3 vezes por dia ele orava da sua janela em direção a Jerusalém. Então, por que é que nós devemos orar? E nós sabemos que muitas vezes a gente relaxa na oração. E isso pode acontecer com cada um de nós. Então, afinal, Deus ele sabe tudo. Deus me ama, Deus me salvou, e Jesus está à destra do Pai, fazendo intercessões perpétuas em meu favor, em nosso favor, como o Espírito faz com gemidos inexprimíveis. Então, a resposta a essa pergunta, ela pode vir de 2 formas. Primeiro, simplesmente porque Jesus, ele nos mandou que orássemos. E ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, ele encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho lhe pedir o pão, lhes dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então Deus é um Deus bondoso, um Deus gracioso, né? E Ele quer se relacionar com nós. Então, de que forma? Através das orações. Então Ele está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas orações, e nós devemos fazer isso todos os dias. Nós pedimos porque Jesus mandou que pedíssemos. Nós oramos porque Ele mandou que assim o fizéssemos. Então, pode parecer uma resposta muito óbvia, mas o fato é que nós nos deixamos desviar por não seguir as instruções simples como esta. Alguns autores do Novo Testamento também nos instruem a respeito da oração. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz: não andem ansiosos por tais coisas, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, se nós oramos e pedimos a Deus, e nós confiamos nele, nós devemos descansar no Senhor, de que a resposta virá no tempo certo. Tiago também, irmão de Jesus, no seu capítulo, no último capítulo da sua carta, ele diz: entre vocês, se alguém está sofrendo, que ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, então que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em seu nome, em nome do Senhor. Então, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Tiago 5, 13 e 15. Tiago diz ainda: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior.
Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, afinal, temos que orar? Devemos orar sim, sem dúvida. E por quê? Porque a Bíblia ela é muito clara sobre a imperiosa necessidade de fazê-lo. Em resumo, nós podemos dizer que a Bíblia manda orar, mas há maneiras certas e erradas de orar. Então, muitas vezes nós não oramos como convém. Muitas vezes a gente quer pedir a Deus algo que Deus não vai nos dar. E a resposta dele é não. Mas também vai ter momentos que a gente vai pedir e ele vai atender, porque ele só tem o melhor para cada um de nós. E o próprio discípulo do Senhor, ele pede ao Senhor que ensine a orar. Ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Isto porque não sabemos orar como convém. Então, em segundo, nós devemos praticar a oração. Então, como é que a gente vai orar a um Deus que a gente tem como Senhor, e se a gente não abre a boca para conversar com Ele? Ele é um Deus que Ele se relaciona, e Ele quer se relacionar com cada um de nós. E como é que nós aprendemos a orar? Orando. Não adianta aprender a teoria. Muitas vezes a gente aprende a teoria, mas quando você vai colocar, se você não tiver a prática, não adianta. Então, por isso que nós devemos orar. Então, não adianta só aprender a teoria. Se você não praticar, de que adianta você buscar na Bíblia todas as referências sobre a oração? E se você não orar, você tem que orar. Então, nós devemos entender que a pessoa para quem nós oramos, ele não é uma pessoa distante e nem também inatingível. Não, Deus ele é Pai. Deus ele nos quer bem. É um pai que cuida dos seus filhos. Eu tenho 2 filhas e sei o que é o amor de um pai e o que eu daria por elas. Agora imagine Deus enviando o seu próprio filho para morrer ali por nós, né? Seu próprio filho. Deus é perfeito, Deus nos dá coisas perfeitas. Então nós aprendemos que Deus Ele entende mais do que nós, e assim como os pais entendem mais do que os seus filhos, por causa da experiência. Então Deus sabe, porque Ele sabe tudo, porque Deus Ele é onisciente. Então existem coisas que não entenderemos agora, nos nossos dias, mas nós vamos entender quando nós estivermos no céu. Então Deus nos surpreende, porque os seus pensamentos e os seus caminhos, eles são mais altos que os nossos. É verdade que nós só veremos isso na prática se nós tivermos uma vida de oração. Só um envolvimento de fato com Deus trará essas verdades no momento certo. E para isso é necessário ter uma vida prática de oração com o Pai. Então, como nós devemos orar? Em primeiro lugar, Jesus identifica que temos de entender que a oração é algo entre nós e Deus. É uma vida, é uma comunicação pessoal, é uma comunicação íntima e que traz uma recompensa. Afinal, Ele é o galardoador dos que creem nele e os que o buscam. Orações, elas eram feitas publicamente nas sinagogas e até nas esquinas de Jerusalém. Jesus ele identifica os que faziam isso como os hipócritas. Aí, o hipócrita é alguém que veste uma máscara com uma pessoa que faz algo somente para ser vista. Então, o ato em si não é criticado, você orar a Deus, mas o que importa é a intenção do coração. Então Jesus não desqualificou todo e qualquer tipo de oração bíblica, pública. Ele mesmo fez orações ouvidas pelos seus discípulos, quando ele estava na hora de abençoar os pães e peixes, na última ceia, e até mesmo no momento de ressuscitar Lázaro. Então Jesus não criticou a prática da oração pública,
mas ele apontou a essência da oração, como algo que se passa entre aquele que ora e o Pai Celestial. Então, portanto, a oração começa e acha a sua melhor expressão quando nós estamos a sós perante o Pai. Ao entrar no nosso quarto e fechar a porta, nós estamos prontos para ingressar na escola de oração chamada o Pai Nosso. E o próprio Jesus, ele nos dá a oração do Pai Nosso como um modelo, como nós devemos se reportar a um Deus todo Criador. Em segundo lugar, Jesus nos orienta que é muito importante para os nossos dias. Nós vivemos numa época em que a gente quantifica tudo. Achamos que se um remédio pode fazer bem, dois podem fazer o mesmo bem em dobro. Então achamos que mais é melhor. Portanto, nós achamos que se repetirmos bastante as nossas orações, certamente Deus nos ouvirá. É claro que Jesus ele nos orientou a pedir, a bater e a buscar. Então, na passagem em questão, ele nos fala em insistir nos nossos pedidos, até que nós recebamos o que buscamos. Usando a figura do juiz iníquo aqui na parábola e da viúva que insistiu na sua petição, então Jesus nos mostra que a oração, ela precisa ser tenaz, ela precisa ser resistente, ela precisa ser insistente. Então a oração no sentido de petição, ela precisa de perseverança. Por outro lado, em Mateus, Jesus compara a oração repetitiva às orações pagãs, aquelas que se limitam a uma fórmula, a uma mantra, a uma frase pela repetição, que passa a ser algo impensado, quase mecânico. Então a nossa oração, ela não deve ser desta forma. Então a oração precisa ser intencional, tem que sair do nosso coração para um Deus gracioso. A Bíblia ela nos ensina que elas certamente dão sabedoria aos simples, iluminam os olhos e são mais desejáveis do que o ouro depurado. Então Deus responde às nossas orações. A Bíblia apresenta algumas razões por que nós devemos orar. Porque orar é um mandamento, orar é uma necessidade, nós necessitamos de estar em comunhão com o Pai, porque nós somos dependentes dEle, né? Orar é um privilégio, porque nós somos filhos de Deus, nós temos um Deus a quem nos reportar. Orar é um meio de graça e de ser abençoado espiritualmente. Então a razão fundamental para orar, apresentada por Jesus na parábola do juiz iníquo, é que Deus ele responde às nossas orações, ainda que ele pareça demorado. Em oração, o crente se dirige a um Pai amoroso e não a um juiz iníquo. Então, qual era o objetivo da parábola que Jesus fez aqui do juiz iníquo? Então ele tem como objetivo de motivar nós, crentes, a orar. E nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca esmorecer. Aqui, no versículo 1, ele vai dizer que Jesus ele nos alerta em relação a isso. Jesus estava falando aos seus discípulos, e ele inicia isso no capítulo 17, a partir do versículo 22 e 23, onde ele começa a apresentar o tempo da sua vinda. E seriam tempos difíceis. E aqui Jesus começa a ensinar aos seus discípulos a respeito da sua segunda vinda. E que ele serve também para os nossos dias, os dias de hoje. O período de tempo que precede a volta do Filho do Homem seria cada vez mais difíceis ao longo da história, e que os servos de Deus, em vez de esmorecer, eles devem perseverar em oração até o fim. E é por isso que Jesus ele conta esta parábola. E qual é a intenção? Jesus ele tem como propósito nos mostrar que se um juiz iníquo
se um juiz iníquo, um ser humano muito ímpio, finalmente trata com justiça uma pobre viúva que persevera, porque a viúva insistiu tanto, persistiu tanto, procurava tanto, que o juiz disse: eu vou acabar de resolver logo essa causa, porque só assim ela não vai mais importunar. Então insistiu. E quanto mais o nosso Pai Celestial, que Ele é justo, que Ele é santo e cheio de amor, fará justiça a todos os seus escolhidos, que clamam a Ele de noite e de dia. Então, a oração, ela é prescrita aqui como um remédio, para que não esmoreça nos dias vindouros, os dias que precederão a segunda vinda de Cristo e de todos os dias desesperadores. A parábola também descreve um juiz injusto, que normalmente ele não temia Deus, ele não respeitava o próximo, ou seja, ele era um juiz anti-Deus, e ele também não tinha respeito pelas pessoas. A verdade é que nós estamos diante de um juiz que não tinha um mínimo de amor pela justiça, e ainda não sabia o que era compaixão. Também nesta mesma cidade havia uma pobre viúva que queria que este juiz julgasse a sua causa contra o seu adversário. Então, quando ela diz: faze-me justiça, não significa dizer que a viúva estava pedindo vingança para aquele que estava contra ela. Então, se nós observarmos nas Escrituras, nós veremos como Deus ele protege as viúvas. E lá em Êxodo 22, 23, Jesus diz que nós devemos cuidar das viúvas. Aqueles que demonstrarem bondade, serão abençoadas por Deus. E aqueles que castigam ou fazem algo contrário, a mão do Senhor será levantada sobre ela. Então, portanto, que chance uma viúva indefesa teria de obter justiça de um juiz que não temia Deus e não respeitava o homem? Havia um caminho, e foi o que ela tomou. E ela insistiu, e ela importunou aquele juiz para que ele resolvesse a sua causa. Então a Bíblia não relata a causa da viúva, mas diz que ela tinha sido tratada de forma injusta. De repente alguém poderia ter tirado algo que ela possuía, ou ainda talvez tivesse impedido o que lhe era devido. Por isso, a viúva ia ao juiz insistentemente, para que julgasse a sua petição urgentemente. Ela só queria se livrar do tratamento desumano para com ela. Então, a única arma que a viúva tinha era a importunação, a persistência. Então, da mesma forma, nós para com Deus, nós devemos estar sempre atentos e nunca esmorecer em oração. Por quê? Porque a Bíblia diz que os dias são maus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então a referência do juiz à sua contínua vinda indica que ele estava convencido de que ela nunca pararia de importuná-lo até que seu pedido fosse atendido. Então não havia nada de profundo ali. Ela simplesmente não pararia de pedir até que o seu caso fosse resolvido na justiça. Então, não obstante, foi a sua perseverança o que finalmente o venceu. Seja como for, a petição da viúva finalmente foi atendida, e ela recebeu o que com justiça lhe pertencia. Então o Senhor explicou aos seus discípulos que se um juiz iníquo, um juiz injusto, ele agiria em favor de uma viúva por causa da sua importunação, quanto mais um Deus justo intervirá no interesse dos seus eleitos. Então, que nós não desistamos de maneira nenhuma de estar em comunhão com o Pai, de pedir em oração para que Ele venha ao nosso encontro. Eu tive uma experiência no dia 21 de fevereiro,
e o filho de uma vizinha minha, ele fez um financiamento no banco, e eu nunca tinha visto esse caso. E ele colocou o meu carro como segurança, como garantia deste investimento que desse pedido que ele fez lá na financeira. E a gente passou momentos difíceis. E quando eu soube, a minha primeira oração foi assim: Deus, eu sei que o Senhor é um Deus de justiça. E o Senhor não vai deixar que seu servo seja injustiçado. E eu soube da notícia porque a própria pessoa que fez foi na minha casa e disse: olha, Bertoldo, está acontecendo assim, assim. E agora mesmo, lá no trabalho, porque minha filha anda no carro, ela tem habilitação, e ela tinha ido trabalhar ali na Estação Velha, e agora mesmo está um oficial de justiça com os policiais e eles vão recolher o carro. Vocês tirem tudo que tem dentro, porque a justiça deu ganho de causa, a financeira, e você tem que recolher, e eles vão recolher o carro. E eu corri para lá. E quando eu cheguei lá, meio-dia, do dia 21 de fevereiro deste ano, estava um oficial de justiça com 5 policiais. E na saída da porta do trabalho, para a gente foi uma humilhação muito grande, porque a gente não tinha nada a ver, nós não assinamos papel nenhum. Mas eu confiantemente, seguro, não me exaltei, e a minha oração foi essa: Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor há de entrar com providência para que isso seja resolvido. E minha filha, ela é advogada, e ela chamou o genro, o meu genro, que também é advogado, e quando eu cheguei, os dois já estavam lá. Eles olharam os documentos enviados pelo juiz, que o oficial trouxe, e a gente não tinha outra coisa senão tirar os pertences de dentro do carro e entregar o carro. E assim o juiz levou o carro. O juiz não, o oficial e os policiais, veio um carro da polícia e levou o carro. Então, eu já tinha orado a Deus, já estava descansando em Deus naquele momento, e eu disse: olha, agora é o seguinte, vamos juntar tudo que a gente tiver de documentação. Eu tinha o cheque que meu irmão tinha comprado o carro na loja que vende carro, em Dom Silveira. Eu tinha todos os documentos, eu tinha tudo do carro, nota fiscal, estava tudo comigo. Então a gente só fez juntar a papelada, fez o BO, e ele deu entrada para a gente tentar reaver o carro. E assim ele fez. Depois de um determinado tempo, eu não me lembro, 2 semanas, o juiz julgou procedente a nossa causa e mandou que a financeira devolvesse o carro para nós, porque a gente não tinha nada a ver. E o juiz determinou e disse: olha, vocês têm 10 dias, tomem ciência do que está acontecendo, e a partir do 11º dia vocês vão ter que pagar uma multa de R$500 se vocês não devolverem o carro. E chegou o dia 11º e eles nada. E passou-se aí mais uns 20 dias e nada deles entregarem o carro. Aí, quando completou 50 dias, para a glória de Deus, o carro foi devolvido. Mas só para vocês terem uma ideia, a financeira levou o carro e estava no pátio da Bahia. O meu carro foi levado para a Bahia, estava lá. Mas eu confiei no Deus a quem eu sirvo, e eu entreguei esta causa nas mãos do Senhor, e Ele agiu em meu favor. Eu pedi ao Senhor, e a gente sabe que é tudo no tempo de Deus, não é agora, não é a gente pedir hoje e Deus assim dá na nossa frente. Não, a gente tem que orar, confiar que Deus vai responder a nossa oração, e no tempo certo Ele vai agir. E depois de 50 dias, eu ali estava recebendo o carro de volta. Então, para a glória de Deus. Então, Jesus, ele pode estar se referindo ao tipo de fé
que aquela viúva tinha, ou pode ainda indicar que quando o Senhor voltar, haverá somente um remanescente fiel. Isto não significa que não haverá fé na terra, porque os dias que se aproximam da vinda de Cristo, como ele mesmo diz, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, que cada um de nós continue perseverando, continue firme no Senhor, entregando toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso viver nas mãos do Senhor. E para concluir, meus irmãos, oração é o primeiro alimento para o nosso crescimento espiritual. Então, se você deseja crescer, ore. Com certeza o Espírito Santo o ajudará. Seja você um novo convertido ou um crente mais velho, todos devem orar. Segundo um grande teólogo, uma das evidências que uma pessoa é nascida de novo é o seu desejo de orar. Creio que quando o Espírito Santo entra no coração, o crente, o novo crente, ele deseja orar, ele deseja se relacionar com Deus, ele tem sede de Deus. Portanto, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Sem esmorecer, porque à medida que a história caminha para a sua consumação, as pessoas se tornarão mais desatentas espiritualmente, como aconteceu durante a geração de Noé e de Ló. Então, que Deus aplique essa palavra nos nossos corações e que nós possamos continuar firmes, sem esmorecer, sem desfalecer, sempre confiante em Deus e esperando que no tempo certo Deus responderá às nossas orações. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa palavra nos nossos corações.